Hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o protocolo que eu desenvolvi aqui no tratamento dos meus pacientes aqui no consultório. Eu parto do princípio que a primeira coisa que a gente vai analisar é a demanda de face. Entender como é que o sorriso daquele paciente se encaixa no contexto de todo o rosto dele. E aí a gente vai elencar quais são as possibilidades de melhora para alguns aspectos e o que o paciente tem de características boas no sorriso que harmonizam com a face e que a gente vai preservar durante o tratamento, que a gente não vai poder mexer naquelas características. E aí essa análise de face a gente chama, e esse direcionamento do trabalho que a gente vai fazer, levando em consideração primariamente a face, é o que a gente chama de Face Driven Orthodontics, que é a face que vai ditar o que a gente vai fazer em relação ao planejamento. Porque antigamente a gente tinha a ideia errada de só olhar muito os dentes, como eles estavam posicionados, de que maneira a gente podia melhorar aquele encaixe dos dentes, mas muitas vezes a gente não levava em consideração o rosto do paciente. E aí, para essa análise, a gente vai partir tanto de registros fotográficos, e aí esses registros fotográficos que a gente vai fazer aqui, tem toda uma posição correta para a gente poder fazer essa análise. Por quê? Porque, por exemplo, se eu levanto um pouquinho o queixo ou eu abaixo, eu tenho uma exposição, uma exibição dos dentes que pode variar. Se eu viro um pouquinho a cabeça de um lado ou de outro, eu posso criar uma falsa impressão de que existe algum tipo de inclinação. E a outra questão também importante é se eu viro um pouquinho o rosto para um lado ou para o outro, isso também vai influenciar e pode interferir nessa análise do sorriso. Então, o registro da foto ela tem que ser feita de uma maneira muito correta para a gente ter o registro, uma análise e uma avaliação fidedigna ao que o paciente é quando ele sorri. Então ele pode dar um sorriso também um pouco amarelo, mais tímido ou um sorriso mais espontâneo. Isso, existe um método, um protocolo para a gente conseguir fazer esse registro do sorriso na sua espontaneidade máxima. Mas a foto pode também, um registro muito pontual de um único momento. E aí, por isso que eu vou complementar também essa análise do sorriso de uma maneira dinâmica, que eu chamo de análise dinâmica do sorriso, que eu vou utilizar de vídeo e vou conversando com vocês, vou falar uma frase específica para vocês, para você repetir, em que a gente consiga perceber essas nuances de um sorriso iniciando, depois o desacortinamento desse sorriso, né, na expressão máxima, a gente vai analisar passo a passo, você na fala, né? Você falando naturalmente, como é que você articula, como é que é a relação de lábio com os dentes que aparecem, os dentes que não aparecem, deveriam aparecer. Isso tudo vai fazer parte dessa análise do sorriso. Então a gente faz a análise estática, baseada em foto, análise dinâmica, você falando, você articulando as palavras, você sorrindo de maneira espontânea. E aí eu tenho uma lista de pontos a serem melhorados e pontos que a gente vai enaltecer de características boas que você já tem. Mas uma coisa é a gente ter essas demandas. E aí, será que a gente vai conseguir fazer um planejamento que a gente consiga ir fazendo um check em todos esses itens? Aí vai entrar a análise dos exames de radiografia que eu vou pedir para você. Então eu vou ter que conciliar o que a gente tem de demanda de face com o que você tem de possibilidade de melhora, se existe alguma limitação, identificação de alguma limitação por base na exame radiográfico que a gente vai fazer, exame de imagens. Então a gente vai fazer radiografias e eventualmente tomografias para a gente detectar quais são os limites que eu posso fazer de movimentação. É mais ou menos o que eu costumo dizer, o trabalho, por exemplo, de um arquiteto. Ele tem um projeto, mas ele tem que verificar se existem pilares que vão impedir uma determinada derrubada de uma parede, integração de ambientes diferentes. E aí é esse trabalho de tentar conjugar o que a gente tem de melhor projeto de sorriso
com as limitações que eventualmente a gente pode encontrar e dentro dessas limitações a gente conseguir fazer o melhor trabalho possível em termos de estética do sorriso, logicamente respeitando também a questão funcional, a questão do equilíbrio na sua mastigação, na sua fala, na sua fonação. Então, esse protocolo cuidadoso de análise, né, de diagnóstico, de exatamente entender o que é a sua demanda e como eu posso atender da melhor maneira essa demanda, foi o protocolo que eu criei aqui no consultório. Se você quiser saber mais sobre essa consulta, né, de avaliação, em que eu faço todas essas análises, você manda uma mensagem que a minha equipe vai entrar em contato com você para esclarecer suas dúvidas. Obrigado e até mais.